construir uma grande nação sob essa nova carta. Senhor presidente, o Partido Democrata Cristão vota sim favoravelmente à aprovação do projeto de Constituição pelo Tocantins e pelo Brasil. A palavra ao nobre líder Luiz Inácio Lula da Silva. Com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, em fevereiro de 87, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao Congresso Constituinte, o Partido dos Trabalhadores não trazia nenhuma ilusão de que poderia, através da Constituição, resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Entendíamos, já no dia 16 de novembro de 86, de que a composição da Constituinte não seria uma composição favorável aos projetos políticos da classe trabalhadora brasileira e nem tampouco seria favorável àqueles que sonharam ter uma Constituição a mais progressista possível. O Partido dos Trabalhadores apresentou em março de 87 um projeto de Constituição que não era nenhum projeto de Constituição socialista, era um projeto de Constituição nos parâmetros permitidos pelo capitalismo, mas entendíamos que com o nosso projeto poderíamos, mesmo dentro do sistema capitalista, minorar o sofrimento da classe trabalhadora brasileira. Passado 18 meses, é importante reconhecer que não apenas o Partido dos Trabalhadores, mas outras forças progressistas aqui nessa casa tiveram empenho de 24 horas por dia, de segunda a domingo, para que pudéssemos hoje estarmos votando essa Constituição. O Partido dos Trabalhadores, com apenas 16 deputados, trabalhou de forma incansável na perspectiva de que pudéssemos, até num prazo anterior a este, apresentarmos à opinião pública um projeto de Constituição. É preciso ressalvar de que, se isso não foi possível, não se deveu aos setores de esquerda, não se deveu aos setores progressistas que aqui compareceram em todos os chamamentos do presidente Ulisses Guimarães. Comparecemos na perspectiva de que pudéssemos, ainda possivelmente o ano passado, entregar essa Constituição. Setores conservadores ligados ao Palácio do Planalto, setores conservadores e até reacionários ligados ao poder econômico, criaram os mais diferentes tipos de embaraços para que nós não pudéssemos votar essa Constituição. Mentiras e mais mentiras foram veiculadas através do meio de comunicação. Se tentava passar a ideia de que, a partir da promulgação da Constituição, esse país iria explodir, esse país não iria ter jeito. Tal foi a quantidade de conquista que a classe trabalhadora tinha conquistado na Constituinte. O Partido dos Trabalhadores, depois de aprovada a Constituição, fez um estudo minucioso através da sua bancada e da sua direção e chegou à conclusão de que houve alguns avanços na Constituição, de que houve avanço na ordem social, de que houve avanço na questão do direito dos trabalhadores, mas que foram avanços aquém daquilo que a classe trabalhadora esperava que acontecesse aqui na Constituinte. Nós entramos aqui querendo 40 horas semanais e ficamos com 44 horas. Entramos aqui querendo férias em dobro e ficamos apenas com um terço a mais nas férias. Entramos aqui querendo o fim da hora extra ou depois da hora extra em dobro. Ficamos apenas com 50%, recebendo menos do que aquilo que o tribunal já dava. Algumas conquistas consideradas importantes não passou sequer de perto para que a classe trabalhadora pudesse ter o sabor, ter o prazer de festejar essas conquistas. A questão da reforma agrária. Esta Constituinte teve o prazer de dar à classe trabalhadora brasileira, de dar aos camponeses brasileiros um texto mais retrógrado
do que aquele que era o Estatuto da Terra, feito na época do Marechal Castelo Branco. Você viu ou não viu? Os militares continuam intocáveis como se fossem cidadãos de primeira classe, para, em nome da ordem e da lei, poder repetir o que fizeram em 64 ou poder repetir o que foi feito agora no Haiti. O latifundiário brasileiro deve estar festejando, junto com o senhor Ronaldo Caiado, a grande vitória dos proprietários de terra, que em 5 séculos não avançaram 1 milímetro para entenderem de que a solução para os problemas graves desse país está no dia em que nós tivermos capacidade de elaborarmos uma reforma agrária que possa distribuir a terra e, ao mesmo tempo, o Estado garantir os meios. Poderíamos levantar aqui um anúncio feito pelo líder do PMDB, de que mais ou menos 200 artigos irão ter que ser regulamentados por legislação ordinária ou lei complementar. A própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, elaborou um documento, possivelmente mais volumoso que a própria Constituição, mostrando os artigos que, do ponto de vista dela, CNI, precisa ser regulamentado por lei ordinária e por lei complementar. Todos nós, constituintes, sabemos perfeitamente bem de que, para fazer a legislação complementar e a ordinária, vai precisar um trabalho insano, tanto quanto foi o de elaborar essa Constituinte. Todos nós sabemos que temos eleições em 89, que temos eleições em 90, e de que, possivelmente, até lá, não tenhamos tido quórum para regulamentar um único artigo de lei previsto na Constituição. E eu queria pegar 2 coisas importantes. A questão da estabilidade no emprego, que todos nós sonhávamos, ou pelo menos uma parte sonhava conquistar, vai ter que ser regulamentada por lei complementar. E nós sabemos de que apenas os princípios gerais não garantem a efetivação da democracia, que apenas a efetivação de alguns princípios gerais não garantem à classe trabalhadora viver em regime efetivamente democrático, porque é possível que, a depender dessa correlação de força existente na Constituinte e a permanecer no Congresso, pouca coisa será regulamentada e algumas, possivelmente, serão regulamentadas em prejuízo da classe trabalhadora. Nós sabemos de que é preciso um trabalho insano de arregimentação do movimento popular. Nós sabemos que é preciso um trabalho insano de arregimentamento do movimento sindical, dos partidos políticos progressistas, para que a gente possa manter a sociedade permanentemente pressionando o Congresso, para que ele possa regulamentar a legislação em benefício da classe trabalhadora brasileira. Poderíamos citar a questão do direito de greve, que tenha sido possivelmente a maior conquista que nós obtivemos nessa Constituinte. Mesmo assim, vai depender de nós tomarmos a iniciativa para regulamentarmos o que é categorias essenciais. Mesmo assim, vai depender de nós tomarmos a iniciativa para definir o que é abuso, porque a depender da cabeça política do empresariado brasileiro, a própria decretação de uma greve já pode ser caracterizada como abuso, e todo mundo aqui sabe de que a lei nesse país ainda existe para poder punir os fracos e não para poder punir os poderosos. Poderíamos citar aqui a questão do aviso prévio, que é uma coisa mais simples, que poderia ter definido na Constituinte. Entretanto, ainda vai ser definido pela lei, e nós não sabemos quando é que essa lei vai definir o que é a proporcionalidade. É engraçado que alguns constituintes alegam de que a votação de hoje é uma votação em vírgula, é uma votação apenas de passagem, porque o texto já foi votado. Nós, do Partido dos Trabalhadores, entendemos que essa votação é de mérito. Entendemos que essa votação é a votação mais importante, que é uma votação de mérito. E exatamente por entendermos isso, nós entendemos que não é votar apenas vírgula, ou votar coisas pequenas, não. É importante se lembrar que determinados constituintes tentam acusar o Partido dos Trabalhadores da mesma forma que, na época da Nova República, acusava o PT. Da mesma forma que, na época do Plano Cruzado, colocaram a Maria da Conceição Tavares para chorar na televisão depois da fala do governador do Rio de Janeiro, o Leonel Brizola. Da mesma forma que acusaram o PT por ocasião do Plano Cruzado. O importante na política é que tenhamos espaço de liberdade para ser contra ou para sermos a favor. E o Partido dos Trabalhadores, por entender
de que a democracia é uma coisa importante e ela foi conquistada na rua, ela foi conquistada nas lutas travadas pela sociedade brasileira. É que o Partido dos Trabalhadores vem aqui dizer que vai votar contra o texto que vai ser votado hoje. O Partido dos Trabalhadores vem dizer que vai votar contra exatamente porque entende que mesmo havendo avanços na Constituinte, mesmo havendo alguns avanços, nós entendemos que a essência do poder, a essência da propriedade privada, a essência do poder dos militares continua intacta nessa Constituinte. Ainda não foi dessa vez que a classe trabalhadora pôde ter uma Constituição efetivamente voltada para os interesses da classe trabalhadora. Ainda não foi dessa vez que a sociedade brasileira, a maioria dos marginalizados, vai ter uma Constituição em seu benefício. Nós sabíamos que a Constituição não iria resolver o problema de mais de 50 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho. Nós sabíamos que a Constituição não iria resolver o problema da mortalidade infantil. Mas nós imaginávamos que os constituintes, na sua grande maioria, tivessem pelo menos a sensibilidade de entender de que não basta efetivamente democratizar um pouco nas questões sociais, de que era preciso democratizar nas questões econômicas, era preciso democratizar na questão do capital, e a questão do capital continua intacta. Patrão nesse país vai continuar ganhando tanto dinheiro quanto ganhava antes, e vai continuar distribuindo tão pouco quanto distribui hoje. É por isso que o Partido dos Trabalhadores vota contra o texto, e amanhã, por decisão do nosso diretório, decisão majoritária, o Partido dos Trabalhadores assina a Constituição porque entende que é o cumprimento formal da sua participação nessa Constituinte. Muito obrigado, governo. A palavra ao nobre líder, falará pelo PDT, Brandão Monteiro. A palavra ao líder Brandão Monteiro. Senhor presidente, senhores constituintes, no momento em que instala-se a sessão, em que a Constituinte votará a redação final, eu não poderia deixar de fazer alguns registros. O primeiro deles, da incansável luta de todos os senhores constituintes, que cumpriram o papel histórico de formular uma Constituição, que tiveram um trabalho diuturno, respondendo à confiança que o povo nos depositou ao nos enviar à Assembleia Nacional Constituinte. Fazer um registro especial ao presidente da Casa, Ulisses Guimarães, ao relator Bernardo Cabral, aos relatores adjuntos e especialmente a todos os líderes que tiveram um trabalho incansável para chegarmos ao final desta grande tarefa. Mas, senhor presidente Ulisses Guimarães, antes do encaminhamento, penso que devo dizer a esta casa